Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Olá, estamos começando a nossa primeira edição do Portal Castelo, podcast Castelo, a voz do direito. Hoje nós vamos trazer uma convidada muito especial. Estamos no mês de março, mês de alusão ao mês feminino, e lógico que não podíamos deixar passar esse primeiro episódio, trazer uma pessoa que vem com uma representatividade muito grande com relação à superação. Então hoje o nosso primeiro episódio é voltado ao nosso mês da mulher, e vamos ouvir duas pessoas com uma bagagem não só de vivência, mas de conhecimento sobre violência doméstica, sobre superação, sobre como a gente sabe lidar com isso, independente da condição que nós estamos vivendo, como nós enquanto mulheres crescemos e evoluímos superando esses problemas. Estamos aqui com a Maria Amorim, seja bem-vinda, assistente social, especialista nessas questões e ampara essas mulheres que sofrem violência doméstica. E estamos aqui também com a Caroline, que veio compartilhar sua história, sua vivência, como superou, como vem superando isso, cada dia mais compartilhar sua história. Muito obrigada, viu, Carolina? Eu que agradeço pela oportunidade de deixar aqui um pouquinho da minha história, da minha trajetória, né, de muita dor, luta e com certeza superação. Isso é muito bom. E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, a história. Maria, como que você entrou justamente nessa atividade? Conta um pouquinho pra gente. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Obrigada pelo convite, né? Nós estamos à disposição. Então, hoje eu estou aqui representando o coletivo Renascidas, né? Que é um grupo de mulheres que se reuniram, né, pela causa, e que foram mulheres que foram vítimas de violência também, né? Então, essas mulheres se reuniram para que atuassem nessa causa, no enfrentamento à violência, né, doméstica e familiar contra a mulher. A doutora Raquel, ela fica em São Paulo, né? Ela está em São Paulo, então o coletivo ele faz esse acolhimento remoto, né, dessas mulheres, e conforme o estado, né? Aqui no estado, a equipe de advogados, assistentes sociais e psicólogos que estão aqui, se a gente tem uma vítima, né, as advogadas acompanham até a delegacia, né, e fazem esse trabalho, né, de acolhimento, essa parte da delegacia de acompanhamento, a parte criminal. Então a gente dá todo esse suporte para elas, né? E eu, como assistente social, eu trabalho muito dentro das políticas públicas, e essa causa também eu abracei, né, por ser também, né, uma vítima, por já ter sido uma vítima de violência. Então eu entendo muito bem como que se dá essa dinâmica, né? Eu sinto a dor dessas mulheres, eu sei. Eu sempre falo que todas as pessoas dentro das instituições e vários locais que vão atender as mulheres vítimas de violência doméstica, elas precisam estar capacitadas para atender essas mulheres, porque a violência contra a mulher, a violência doméstica, ela não é simples de se compreender. Muitas pessoas julgam as mulheres, a gente sabe, então é de difícil compreensão. Para você compreender essa dinâmica, né, estrutural, machista, né, misógina, que as mulheres sofrem já há milhares de anos, então você precisa, para que você dê um atendimento de qualidade, faça uma escuta qualificada para essa mulher, você precisa compreender, né, esse fenômeno da violência, por que essa violência cada vez cresce mais. Então, os profissionais, tanto assistentes sociais, advogados, psicólogos, eles precisam atuar numa perspectiva de gênero, né? Sempre dentro dessa perspectiva de gênero, porque se você não compreende, não entende, né, o que vai acontecer é como sempre acontece nas delegacias, quando as mulheres, enfim, decidem denunciar, por anos vivenciando esse ciclo, são banalizadas, são julgadas,
saem de lá sem uma medida protetiva, né, e são mortas, né? Então, é um tema que realmente requer que profissionais realmente estejam qualificados dentro dessa perspectiva, porque se você não compreende, você não vai dar um atendimento de qualidade e nem vai viabilizar a proteção dessa mulher com seus filhos, né? Então, a advogada que vai atuar no caso, ela precisa estar dentro dessa perspectiva de gênero e interseccional. Por quê? Porque essas mulheres, elas são plurais. Mulheres negras vivenciam violências diferentes das mulheres brancas, assim como quilombolas, as indígenas, as PCDs. Então, mulheres diferentes vivenciam violências diferentes. Então, essa equipe, as profissionais envolvidas, né, com a violência contra a mulher, a violência doméstica, familiar, elas precisam compreender de que forma, quais são as violências que essas mulheres vivenciam, né, para que elas possam intervir e realmente viabilizar essa proteção e fazer com que essa mulher compreenda também que ela está vivendo esse ciclo para que ela consiga realmente romper, porque a gente sabe que a própria mulher, ela não se percebe que ela está vivenciando, né? Então, isso aí é um dos fatores mais difíceis da gente como profissional, né? Você que, às vezes, a mulher sai daquele ambiente, vai lá, procura a gente, relata, faz o relato, mas ela sai dali, ela só queria ser ouvida, e ela volta para casa com o agressor, né? Por quê? Porque a gente sabe que existem inúmeras questões socioeconômicas, dependência financeira, né? Dependência emocional, os filhos, aquela mulher, aquele agressor é o pai dos seus filhos, né? Ela não quer deixar os filhos sem o pai, porque ela não consegue compreender que aquele homem, mesmo sendo o pai dos seus filhos, é o agressor com ela, ainda não se estendeu para as crianças, mas que nenhum agressor que bate na mãe é um bom pai, né? Então, quer dizer, é um trabalho realmente, sabe, de conscientização, de acolhimento, né? De você realmente fazer com que essa mulher compreenda que o que ela está sofrendo é um crime. Muito bem falado, assim, Maria, compartilhando contigo, eu não sei se eu nunca cheguei a fazer trabalho direto nessa parte do acolhimento, até porque eu sou, como tu bem falou, a gente tem que ter um preparo, né? Principalmente a questão psicológica. Sim. E eu sou muito emotiva, eu sou chorona demais. Eu vivenciava, às vezes, algumas coisas dentro do sistema, como eu falei para vocês que eu trabalhei no sistema prisional, tinha situações que eu me acabava chorando, aí o meu chefe me olhava assim com uma cara, porque a gente se envolve, né? A gente se emociona, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um limite, né, quanto a isso. E quando eu fui atender a moça que eu compartilhei com vocês, que perdeu a visão, aquilo mexeu muito comigo, porque uma amiga que é advogada está acompanhando o caso dela na parte da violência, né? Conseguiram tirar o agressor de dentro de casa, ele foi preso, mas ela ficou sozinha com as crianças, com a visão comprometida. E aí eu faço terapia, né? Porque pra gente ter psicológico para aguentar lidar com o problema dos outros, a gente tem que ter esse preparo. E eu compartilhando com o psicólogo, e aí ele falou assim para mim, Cris, pergunta dela como que foi introduzido as relações, os vínculos familiares dela. Porque ele disse que muitas vezes você vive um ambiente de violência, né? Muitos dos casos, você acaba repetindo aquele ciclo. E ela foi me narrando depois que o pai era extremamente abusivo. Sim. O pai batia na mãe, que o pai era extremamente... aprisionava elas em casa para elas não saírem. E ela saiu de casa, justamente engravidou cedo, saiu de casa para viver com esse rapaz, para fugir do pai, só que ele tinha o mesmo perfil do pai. Então era o que ela estava acostumada a lidar. E aí a gente compartilhando isso com ele me trouxe essa situação, né, que acontece muito, porque são as nossas referências, né? Pai e mãe são nossas referências, enquanto homem, enquanto mulher. E aí ele falando isso para mim foi uma coisa assim chocante, porque eu fui parar para observar. E a falta deles também, né? E a falta, ainda tem essa outra questão. Por exemplo, a gente que perde o pai cedo ou perde a mãe cedo, procura
em quem se agarrar, digamos assim, por conta do emocional. Mas é muito bom ouvir esse lado, saber que tem uma pessoa lá de longe fazendo esse acolhimento com vocês, porque é um trabalho que não é fácil, como tu mesmo falou, a mulher entender que ela está vivenciando aquele ciclo também é um passo, porque tem gente que acha que não, é o jeito da pessoa, ele sempre foi assim. Ele tá nervoso, né? Porque a gente escuta muito esse relato. Não, doutora, eu só vim aqui, eu quero que a senhora só dê um susto nele. A gente, né, assim, mas é assim, é aquela mulher que assim, ela apanhou, né? Ele foi agir de fato, ela sofreu a violência física, né? Estava na violência psicológica, porque essa violência a gente sabe que ela tem uma escalada, né? Então, ele passou da psicológica para a física. Não, doutora, mas ele estava nervoso, é porque eu não passei a roupa dele, né? Aí, o que eu quero? Eu vim aqui, eu quero só que a senhora dê um susto nele. Falei, tá, vamos lá. A gente ouviu, tá, mas a senhora precisa entender que isso é um crime, né? O que ele fez com a senhora, que ele cometeu é um crime, né? Então, não é questão de susto, né? Não é uma questão de susto. Mas, assim, a gente precisa respeitar a vontade da vítima no sentido de que a gente tem a obrigação de fazer a denúncia quando a gente vê o risco iminente, né? E quando também a vítima deseja. Mas quando aquela vítima quer ser ouvida, quer só ser acolhida e às vezes até minimiza, né, a violência que ela está passando, porque ela já vai saber que se ele souber que ela denunciou, vai ser pior. Porque ela não tem para onde ir, ela não tem uma rede de apoio, ela vai ter que voltar para casa, porque muitas vezes quando é o risco iminente que essa vítima ela vai para um abrigo, né, fica lá com um abrigo sigiloso, tudo bem, o agressor já perdeu o acesso, né? Perdeu o acesso dela com as crianças e ela está ali protegida dentro das instituições. Mas quando é aquela questão que ela procura só o equipamento, né? Para se formar, né? Para se formar, aconteceu isso, eu quero saber o que eu devo fazer, quais são os meus direitos. E mais aquela mulher, ela vai voltar para casa, né? Ela vai voltar para casa. E aí ela não quer que ele saiba que ela procurou uma delegacia, ela não quer que ele saiba que ela está buscando, né, conhecer os seus direitos. Então, é uma situação muito difícil dessa mulher, né, nesse sentido, quando ela não se percebe nesse lugar, mas ao mesmo tempo ela sabe que alguma coisa não está certa, né, não está certa. Então, Acho que às vezes, muitas das vezes, ela acaba aceitando por necessidade, né? Não, é o que eu falei, né? A gente sabe que existem inúmeros motivos para aceitação, porque o que a gente escuta muito até hoje, por mais dos avanços do nosso direito, por mais dos avanços que a Maria da Penha, a gente não pode discutir realmente, né? Que a Maria da Penha realmente, ela veio com esse papel de proteção das mulheres que tem dado certo, sim, tem feito. A gente sabe que a gente não erradica essa violência de uma hora para outra, não tem como, mas que é uma lei que protege, sim, mas que quando essa mulher ela conhece os dispositivos de proteção e ela é muito bem informada e ela é muito acolhida, eu sempre falo que o acolhimento qualificado ele é muito melhor do que a denúncia, porque se essa mulher ela é muito bem acolhida, ela sai dali fortalecida e sabendo que onde ela procurar, ela vai ter essa proteção, né? Que não vai ser em vão, que quando ela procurar, ela vai conseguir se proteger e proteger os seus filhos. Então, isso é muito importante, esse momento do acolhimento, né? Esse acolhimento e as informações realmente certas, né? Quais são os dispositivos que ela tem, ela buscando a medida protetiva, né? O que o agressor, né, vai se afastar do lar, né? Tem várias medidas protetivas, que uma que é o afastamento do agressor, ela também, do direito dela, se essa mulher trabalha, essa mulher vai ter aquele tempo, aquele período de se afastar, né, para se manter protegida. Então, essas informações que no momento que a gente recebe essa mulher, você passando todas essas informações, essa mulher vai se empoderar dessas informações, por mais que ela saia dali, ela volte para casa, mas ela já vai estar com informações que, porque né, o ciclo, ela está vivendo aquele ciclo, volta, vem a lua de mel, vem de novo, então no momento que ela está... Isso, que ela acha que vai mudar, que ele pede perdão, né? A gente sabe que esse ciclo existe mesmo, que
o agressor diz que não vai mais fazer e a mulher acredita, é quando a gente se ferra. Quando ele diz que não narcisístico, né? Isso, ele diz que não vai mais fazer, a gente acredita, é quando se ferra e faz de novo mesmo. E nesse faz de novo, a gente pode morrer, a gente pode vir a óbito, né? Porque assim, a gente perdoou, voltou, e nesse perdão, a gente pode não ter mais uma outra chance, né? Então, eu sempre explico como que funciona esse ciclo para as mulheres. Então, elas saem dali informadas do ciclo, como que ele funciona, essa tensão, a agressão, a lua de mel, né? O dispositivo de proteção, os equipamentos que ela precisa procurar, que ela pode procurar. Mas, assim, um fator que interrompe muito essas mulheres, a rede de apoio, ela é fundamental, né? Essa rede de apoio familiar, até de amigos mesmo, às vezes os amigos ajudam mais, né, do que a família. Ou então, às vezes, quando aquela mulher está muito tempo naquele relacionamento, a família desacredita, porque ela já foi e voltou tantas vezes que a família não quer mais dar esse suporte, né? Acabar, como por assim dizer, lavando as mãos, né? Ainda tem aquela história, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso aí é um ditado que a gente ouve, mas que a gente tem que sim se meter, dependendo do contexto ali, de como está sendo a situação. A gente vê uma pessoa numa situação de violência e não fazer nada, é como tu bem falou, a gente tem ali vários fatores, o financeiro, os filhos. Eu já vi muitas mulheres dizer, não, eu vou aceitar porque eu não quero deixar meus filhos sem pai, não quero ver meus filhos sofrendo. Só que os filhos também não têm discernimento, entendimento do que é. Ele vê que aquilo é ruim, mas ele acredita que vai melhorar, né? Pelo entendimento da criança, pela inocência. E Carol, conta um pouco pra gente como foi a tua história, no teu tempo que você se sentiu à vontade em compartilhar, o que fez você dizer assim, não, já chega, basta, como é que foi? Então, quero primeiramente aqui agradecer a oportunidade, né, que eu vim com essa missão, porque para mim eu considero como uma missão de vir aqui, né, expor tudo o que aconteceu, assim, de uma maneira bem sucinta, mas também para que as mulheres elas entendam que a violência é um ciclo, né? Precisa ser quebrado. Porque como a minha mãe fala, a violência ela só termina de uma forma, né? É a mãe chorando no caixão da filha. Essa é a verdade. A gente vê pelos índices que saem todos os dias na televisão, né? E que infelizmente os mais prejudicados dessa história toda são as crianças, né? Que não têm culpa, muitas vezes acabam caindo na mão de familiares que não têm empatia nem responsabilidade com essas crianças e nada melhor do que uma mãe para cuidar do filho, né? Nós sabemos disso. A minha caminhada é bem longa, na verdade. Hoje eu faço parte do coletivo Renascidas, né? Eu tenho uma pequena parcela de ajuda, consigo ajudar como eu posso, né? Hoje eu estou fazendo um papel de uma vítima que vim também dizer como é que funciona, que eu hoje sou uma acolhida deles. Foram pessoas maravilhosas, né? Principalmente que aqui, para deixar frisado, a doutora Raquel tem sido uma pessoa, assim, mais que um amigo, uma irmã para mim, né? Nós sabemos que não é somente pelo trabalho dela, mas nós sabemos também que a nossa amiga Samara, que é uma pessoa tímida, mas hoje eu vim aqui, eu vou falar dela sim, que ela que tá por detrás daí de toda essa né, esse trabalho aí maravilhoso dessa organização, né, do visual, do coletivo inteiro. Então, para eu ter chegado até o coletivo, na verdade, eu já vim de uma outra caminhada, né? Uma caminhada onde eu não fui bem recebida, uma caminhada onde eu não fui acolhida, ou mal acolhida, né, por assim dizer. Eu vivi durante 4 anos um relacionamento abusivo com uma pessoa que, a princípio era um mar de rosas, né? Era lindo, era trabalhador, trazia presente, às vezes aparecia em casa com doces para minha filha, não para mim. Que na época eu já tinha minha filha, ela é fruto de um relacionamento anterior meu. A minha filha é uma criança atípica, de autismo de nível 2 de suporte. É um que há mais de dificuldade, né, para eu poder lidar com a questão da violência, porque eu também tive que me deixar de lado
para cuidar e zelar um pouco mais por ela e pelo irmão, né? Que eu também tenho um filho de 3 anos que é filho do agressor. Quando aconteceu a minha primeira agressão, eu estava grávida de 2 meses do meu filho. Ele achava que eu estava traindo ele, que eu tinha ido para uma consulta do meu pré-natal, do meu filho, que hoje tem 3 anos, né? Ele achava que eu estava tendo algum caso com alguém porque simplesmente eu pedi um táxi na rua. Não foi por aplicativo, né, no Uber e tudo mais, mas foi pedindo um táxi na rua e voltando para casa, e ele achava assim que eu tinha voltado com algum homem. Aí eu ainda estava no ciclo da violência, tentei contornar a situação, disse para ele que aquilo dali que ele estava imaginando talvez não fosse realidade, porque eu realmente estava vindo, mostrei o extrato dele que eu paguei R$18, na época foi R$18 o táxi, voltei para casa com a minha filha, não estava só, estava com a minha filha. Mas assim, ele foi certo no que ele queria. Acho assim que a vontade dele hoje era ele cumprir com o que ele queria ali naquele momento, que era me agredir, né? Então foi a minha primeira agressão. Ele esperou a minha mãe, que na época estava passando o horário do almoço comigo, ele esperou ela sair de casa e aí ele cometeu a primeira agressão. Eu chamei, né, liguei para o 190, pedi apoio da viatura, eu estava totalmente marcada. E eu lembro como se fosse hoje, né? Eu tinha marcas, o desenho da mão dele no meu pescoço. O desenho da mão dele no meu rosto. E eu estava totalmente roxa. Toda roxa, cheia de hematomas. E foi desse dia que eu pedi a medida protetiva. Não queria mais ter convivência com ele. Os dias foram passando. E aí, eis que entra a mãe, a figura paterna do meu ex-companheiro, né? Ela entrou assim como uma figura muito pesada na minha vida, porque ela tinha total ciência do que acontecia, né? E ela sempre o apoiou. Mas nesse dia, ela queria conversar comigo, me ligou e pediu que eu compreendesse ele, porque ele estava numa situação de vulnerabilidade, porque ele estava longe da família, os familiares não estavam próximos, eu era a única pessoa que no momento podia ampará-lo e tudo mais. E nesse dia ela pediu para que eu retirasse a denúncia, porque meu filho ia ficar sem pai e que talvez eu passasse por algumas necessidades. E aí eu passei algumas noites pensando sobre isso e acabei aceitando de volta, achando que aquilo dali tinha alguma coisa a ver com o lado externo dele, né? Que só ele conhecia. Mas aí me enganei, porque depois daquilo dali o ciclo foi aumentando, os abusos foram piorando, as agressões foram aumentando, a ponto de eu descobrir que o abuso dele, tanto físico, moral, psicológico, estava se estendendo aos meus filhos, né, no que tange a violência contra crianças, né, abuso sexual infantil. É uma longa caminhada, porque ainda dói para mim falar sobre isso. Hoje meu filho tem 3 anos, minha filha tem 8, e realmente é muito difícil falar sobre isso, mas eu percebi o que ele estava fazendo. Foi quando a minha filha se encorajou, né, a partir do que eu estava transmitindo para ela, que eu estava transmitindo confiança, ela se sentiu bem ali a minha mãe vai me proteger. Então ela resolveu falar para mim o que estava acontecendo. Então essa violência ela acabou se estendendo para os meus 2 filhos menores. Foi quando eu não hesitei na mesma noite em pedir apoio da viatura, e aí foi realizada a prisão em flagrante do meu ex-companheiro. E eu achava que aquilo dali já estava sendo dolorido para mim, né? Até eu chegar na delegacia e vivenciar mais uma agressão lá, que no caso seria a violência institucional. Passei por uma violência institucional por parte de uma delegada que é plantonista daquele dia, no dia 12 de setembro de 2022. Já era madrugada, por volta de 1h da manhã. Fui apertada, fui escorraçada, ela me ameaçou todo momento me prender,
Porque, assim, acho que na visão dela deturpada e machista, apesar de ser uma mulher, ela achava que eu estava ali com o único intuito, às 1h da manhã, de prejudicar o meu parceiro. Ela achava que eu tinha ido para fazer ou estava tentando alienar o meu filho do pai, né? Que eu não queria que ele tivesse algum tipo de contato ou vínculo com a criança. Então, ela não me deu oportunidade de que meu filho tivesse entrado como vítima no processo. Então, meu filho saiu de lá e eu pedi várias vezes para que ela olhasse para o meu filho, para que ela visse a situação dele, que a gente estava até sem dinheiro, no dia estava sem dinheiro até para retornar para casa. E foi por conta dos policiais lá presentes que me retornaram comigo, né? E aí eu agradeço eles imensamente por isso, primeiramente. Mas nesse dia eu vi ali que eu falei, meu Deus, o que tem mais pela frente, né? O que será que tá me aguardando mais? Porque eu já tinha passado por toda uma violência, todo um contexto, né? Cheguei assim, destruída na delegacia e eu ter passado por essa situação. Mas naquele momento ali eu pensei comigo, eu falei, eu não vou desistir. Porque eu acho que isso dali tocou no meu ego, sabe? De eu pensar assim, ela tá dizendo uma coisa de mim que eu não sou. Uma coisa que eu não tô fazendo. Então eu vou voltar lá e vou pedir para que ela retorne, falar comigo, fale, até eu conseguir fazer essa denúncia. Meti na minha cabeça que ela ia fazer aquela denúncia. Retornei novamente com ela lá, com uma outra advogada que na época eu ainda não estava, né? Acolhida, não tinha sido acolhida no momento. Voltei novamente com ela e ela me fez passar por mais uma situação vexaminosa. Frente de outras pessoas que estavam ali presentes na recepção. Ela falou para a advogada que faria para qualquer pessoa, menos para mim, né? Hoje eu consigo entender mais ou menos o que foi que aconteceu, mas que eu acho assim que a função dela era uma única função, né? Registrar o boletim de ocorrência, como deveria ser feito, ter me dado a oportunidade, porque se fosse mentira realmente, uma hora ia ser provado, né? Eu teria que ter direito à ampla defesa, né? No caso, se fosse o caso, né? E voltei novamente lá, ela não quis fazer. E aí conheci uma pessoa que foi uma pessoa muito importante, uma pessoa-chave, né? Que me passou o número de um outro lugar que eu já fiz parte, que faz acolhimento às mulheres, né? Que nós sabemos aí, não vou citar nomes, mas também foi uma experiência negativa para mim, porque ali eu encontrei barreiras que eu achava que não existiam, né? Que são pessoas que dizem que lutam pelos direitos das mulheres, mas na verdade aquilo dali é só uma questão de engajamento. Não é verdadeiro. Então, o que eu quero dizer aqui? Foi quando eu conheci a doutora Raquel. E a partir da história dela, é que aquilo dali me encorajou mais, sabe? E ela também me contou assim, que às vezes ela me chama atenção, ela puxa minha orelha, ela fala assim, você acha que eu não passei por isso também? Você acha que isso daqui é fácil pra mim? Você acha que é fácil pra mim não chamar a atenção de você? E aí eu comecei a perceber, eu falei assim, realmente, eu sou vítima, mas isso não me dá o direito de eu estar me vitimizando, que eu tenho que botar a minha cara e conseguir fazer as coisas, né? E fomos... são 3 anos desse processo. 3 anos desse processo. Hoje meus filhos estão grandes já, né? O menorzinho tá com 3 anos de idade. Não consegui, assim, depois disso, colocar meu filho como vítima. Porém, hoje, o Ministério Público e a juíza decidiram que, devido ao depoimento da minha filha e de uma testemunha-chave, que meu filho também era uma vítima de violência e abuso sexual infantil. Carol, foi muito bom te ouvir nesse primeiro bloco. A gente vai dar uma pausa rápida e a gente volta daqui a pouquinho compartilhando muito mais da vivência da Carol e também de como você pode sair desse ciclo de violência. Pod Castelo, a voz do direito.
Pod Castelo Finanças e Negócios, entrevistas sobre educação financeira, de que maneira podemos poupar dinheiro, organizar as contas pessoais e empresariais, as melhores ideias e negócios para o sucesso no empreendedorismo, a importância da inovação tecnológica aliada ao planejamento, visão estratégica e o uso de ferramentas adequadas para a satisfação dos clientes. Apresentação, Alohães. Acompanhe Pod Castelo Finanças e Negócios com a participação da população nas redes sociais do Portal Castelo. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Estamos de volta aqui com o Pod Castelo, a voz do direito, com essas duas convidadas maravilhosas, Maria, você, Carol, e a gente vai dar continuidade na nossa conversa. Justamente a Carol vinha compartilhando com a gente a experiência dela enquanto o sofrimento da violência doméstica, como ela soube lidar com isso e também a vivência dos filhos nesse ciclo, que foi um pontapé, né, Carol, para você tomar ali uma decisão. Conta mais um pouquinho pra gente. A gente vê, acho que a mulher é muito isso, né? Ela é muito mãe. Então, quando ela tá passando pela dor, aí ela fica buscando, né? Talvez desculpas, assim, pra dizer assim, talvez seja por conta disso, talvez seja por conta do trabalho. Ele tem coisas que influenciam. Na verdade, também ele tinha a questão familiar, que influenciava muito ele, né? Mas eu acho que a partir do momento em que tocou que me doía mais, que era sobre os meus filhos, eu acho ali que isso é o que faz acabar qualquer admiração, amor, seja lá o que for, dentro da mãe, da pessoa, da mulher. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu vi a minha filha e eu falei assim, gente, hoje eu penso e falo assim, como eu deixaria minha filha passando por isso, né? Seguindo com esse ciclo. Eu não consigo entender como existem algumas mães ainda que imaginam assim que o agressor seja mais importante que os filhos. Então o pontapé que eu tomei foi essa decisão, né, que mudou minha vida. E não que minha vida esteja 100% bem, mas ela hoje é muito mais feliz. Hoje eu tenho o meu brilho de volta, né, depois de 3 anos dessa situação. Eu consigo respirar melhor, eu consigo ver os meus filhos, ainda dói olhar para eles, mas eles estão melhor assim, né? E eu espero de verdade que a justiça seja feita, que eu saia de cabeça erguida, porque não foi fácil, passei por muitas situações. Fui jogada de um lado, fui jogada para o outro. Isso é uma questão muito importante também no que se diz respeito ao financeiro da mulher, porque a mulher está quebrada nesse momento, tanto psicologicamente e provavelmente financeiramente também. Ela está quebrada, né? Ela precisa de dinheiro para ir para a delegacia, ela precisa de dinheiro para ir numa consulta, ela precisa de dinheiro para fazer o apoio psicológico, que é importante, né? E muitas das vezes não conta com familiares nem rede de apoio. Então, o que eu quero dizer é que não deixe a oportunidade que você tem de sair de um relacionamento abusivo e voar. Porque nós mulheres, como diz a nossa ONG, né, a ONG que eu faço parte, somos renascidas, inclusive a figura de uma fênix. Uma fênix, né, que nós ressurgimos das cinzas, saímos do limbo, né, e erguemos voo, e é isso que as mulheres têm que fazer. Não pensar em 2 vezes, não, porque ele tá estressado, porque minha irmã, ele vai lhe matar. Não justifica, né? Não justifica. Saiam. Busquem estudar, busquem se profissionalizar. Mas agora eu não posso porque eu tenho meus filhos. Mas enquanto isso, busca um rumo para a vida, para continuar seguindo e levando os filhos da menor... Porque dificuldade todos nós temos, né? Mas viver apanhando não deveria ser uma delas para ninguém, né? E é isso que eu queria deixar aqui como palavra para as mulheres, né? Que nós contamos hoje com o coletivo Renascidas, que é uma ONG
maravilhosa. Não temos uma sede aqui em Manaus ainda, se Deus quiser. Temos uma sede em São Paulo somente, mas que acolhe essas mulheres de forma remota. E temos como pessoas participantes a Maria, né, que tem um conhecimento muito abrangente, muito esclarecedor conversar com ela, né, porque apesar de eu ser vítima, tem coisas que ela sabe, né, explicar, né, porque às vezes a gente se sente culpada e ela sabe que tudo é um ciclo. E realmente foi ótimo conversar com vocês e eu espero que tenha outras oportunidades iguais a essa. Olha, assim, eu particularmente, né, é o primeiro episódio do nosso programa e eu me sinto muito feliz, principalmente pela coragem e pela confiança, porque quando você expõe as suas dores, expõe os seus traumas, expõe a sua parte mais vulnerável, não é qualquer pessoa que tem essa coragem, não é. E dá pra ver assim nos teus olhos que tu tem aquele pensamento, eu não vou mais passar por isso. Dá pra perceber na tua fala e isso é muito emocionante. Porque de todas as histórias, eu já vi muitos casos de violência doméstica. De todas as histórias que eu escutei, eu nunca escutei ninguém dizer assim, o agressor mudou. Ou ela sai e vivencia uma nova fase e vai em busca de se livrar daquilo, ou ela morre. Exatamente. Eu nunca vi, nunca. Se alguém viu, me conte, me mostre, me prove. Fulano mudou. Ele pode passar 1 mês, 2 meses, como a própria Maria falou, naquela fase da lua de mel, prometendo que ele vai ser a melhor pessoa. Love bombing, né? Love bombing, aquela enxurrada de amor, né? Que é o que acontece com a maioria dos narcisistas. E dá presente, tudo promete que vai mudar, mas depois volta tudo de novo. E como tu mesmo falou, tu já vivenciou de uma forma que já estava afetando os teus filhos. E o ciclo de violência, ele realmente, né, Maria, ele não é só estendido ali na mulher. A família toda sofre. Às vezes vem a bebida. Tanto é que as medidas protetivas, às vezes, precisam se estender para a mãe, para a avó, para os irmãos, porque todo aquele núcleo, ele é atingido, ele é afetado, né? É um fenômeno que realmente ele é muito humilhante. Ele é tão humilhante que as mulheres realmente não denunciam porque elas sentem vergonha também, tem a vergonha, elas sentem muita vergonha de chegar ali e dizer que apanhou. E quando chega naquela instituição que ela pensa que ela vai ser protegida, ela encontra mais uma rejeição e mais julgamentos. Então, a gente tem muita vergonha de abrir a boca, de relatar e falar. É muito difícil, né? Então, toda a família daquela vítima, ela está inserida dentro daquele contexto, não tem como, né? Não tem como. E realmente esse momento que a vítima decide denunciar é o momento que, como eu falo, sempre esse acolhimento, ele vai fortalecer essa mulher para que ela não volte para o ciclo. Nem sempre é assim, a gente sabe, né, que a mulher ela volta. A Carol relatou que ela voltou, né, perdoou. Que isso aí está dentro das estatísticas, inclusive o grande número de desistência de medidas protetivas também, né? A gente teve um debate há pouco tempo aqui no próprio TJ sobre isso, né? A magistrada fala que não entende como está tendo muito número de desistência de medida protetiva. Por quê? Por causa justamente que o agressor volta. Principalmente agressor policial, a gente atende muito caso de agressor policial que vai ser prejudicado e eles ficam rondando a vítima para não ser prejudicado dentro do quartel, dentro do comando, na imagem, para retirar essas medidas que não vai mais acontecer, que eles não vão fazer mais e tal, ou então tira que eu te dou essa pensão que você quer. Não, a pensão ela tá ali dentro, meu amigo, ela tá atrelada, do direito. Ela tá atrelada ali no momento que a mulher pede a medida protetiva, ela já tá ali, ele não tem que prometer nada. Só que a mulher, quando ela não tem conhecimento disso e ainda ela tem aquele dependência emocional daquele homem, que a gente sabe que aquela mulher saiu daquela convivência, não foi porque ela quis, vamos dizer assim, era porque por conta de violência, ela ainda nutre um sentimento por ele, porque ele é o pai dos filhos dela, né? Ele é o homem que ela ama. Então, quer dizer, ela acredita, né? Ela vai acreditar. Então, essa desistência, esse número muito grande de medida protetiva, está assim no Brasil inteiro, porque eu já vi vários debates, né?
que as mulheres voltam lá no juizado para retirar a medida protetiva, justamente igual como a mãe do teu agressor fez, né? Pediu para você tirar, prometendo, né? Eles prometem muita coisa que vai prejudicar a imagem, mas enquanto as mulheres não entenderem que justamente essa notificação, porque a gente sabe que tem subnotificação, porque nem toda mulher denuncia, mas essa notificação é que vão ajudar dentro dessas estatísticas e que vão deixar aquele agressor não mais como um réu primário, vamos dizer assim. Ele já vai estar lá na relação de agressor de violência doméstica quando puxar os antecedentes dele, né? E hoje em dia as mulheres elas precisam ter muito esse cuidado de puxar antecedente de homem, porque a maioria desses homens são agressores. Não é que a gente seja contra todos os homens, a gente é contra os homens agressores. Então a gente sabe que tem um índice muito grande de homem agressor. Então as mulheres precisam ter esse cuidado hoje em dia de se relacionar. Puxa antecedente desses homens, mulheres, sabe? Para se prevenir. Porque aquela vítima lá que ele fez, que não denunciou, se tu for puxar, tá limpinho lá, não vai aparecer nada. Isso é verdade. Entende? Quer dizer, se a outra tiver denunciado e ela for buscar, aí ela vai ver que ele já é um agressor. Opa, ela já vai recuar, terminar esse relacionamento, não vai continuar, né? Provavelmente possa não continuar ou vai continuar, mas ela já vai saber que ele é um homem agressor, né? Que ele já tem notificação lá. Muito bem falado pela Maria, porque recentemente eu tive um caso de uma colega advogada. Ela tinha acabado de iniciar um relacionamento com um rapaz e ele começou com um comportamento muito controlador. Onde tu tá? O que tu tá fazendo? Vamos sair. Aí eu não gostei dessa tua roupa. E ela achou estranho porque assim... Todo aquele perfil, né? Justamente. Os sinais vermelhos, né? Já gerou um alerta pra ela. E aí teve um episódio que ele viajou e ela disse, tudo bem, eu vou pra casa, eu vou sair do trabalho e vou descansar. Aí uma amiga nossa em comum chamou ela pra ir pra um pagode. Aí ela, vamos no pagode, e é um pagode que termina cedo, né? Que eu inclusive já fui. Chegou lá, ela ficou, se divertiu. Aí um amigo dele viu ela lá e ligou pra ele e falou. Aí ele não atendia mais ela, passou por isso. Quando ele retornou de viagem, ele foi bater na casa dela. Ele saiu arrastando ela pelo braço. E aí a casa dela tem um portão, aqueles portões antigos que tem aqueles desenhos assim. Enfiou a cara dela no portão. Tu tava onde? E o rosto dela ficou com aquela marca assim, do portão, né? De ele, tu tava onde? Porque me falaram isso. Isso, eles só eram namorados. Só um namorado. E aí foi quando veio uma pessoa que mora perto da casa dela, viu a situação toda e brigou com ele. Ele conseguiu fugir e foi pra delegacia. Quando ela chegou na delegacia, já era o terceiro boletim de ocorrência dele, de ex-namorados. Olha só. Terceiro boletim de ocorrência. E imagina se aquele vizinho não aparece, imagina se ele deixa para demonstrar isso já de uma forma muito pior, ele só os dois. Se ele não cometeu nenhum feminicídio, ele tá próximo de tá na linha, né? Foi muito rápido e ela, inclusive, quando foi para acompanhar a delegacia, a nossa amiga foi com ela, era cedo, ela tava de pijama. Ela foi do jeito que estava. E aí você percebe, imagina se fosse uma pessoa, eu vou me livrar dele, eu vou deixar isso para lá. E quando ela chegou lá e descobriu que já tinha tido outras vítimas, então é muito importante que ocorra essa denúncia, né? Justamente para que você veja os precedentes, né? Hoje em dia, realmente, a gente tem que ter esse cuidado. Né? Conforme a gente estava vendo aqui, os índices de violência, eles são muito grandes, né? A gente vê... Eu achei uma coisa interessante que a gente estava conversando, que mais de 70% das mulheres que sofrem violência doméstica são mulheres em situação de vulnerabilidade financeira. Sim. É tipo assim, a violência ela não tem classe, né? A gente sabe que a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela não tem classe. Mas as mulheres, como eu estava te falando, essas mulheres, elas são plurais. É a mulher negra da periferia, a mulher que não tem um trabalho, que não tem um estudo, que não tem uma profissão. A outra mulher, a mulher rural. Olha as inúmeras violências que a mulher rural vivencia, né? Não tem acesso à rede de proteção, não tem acesso a uma especializada, né? Então, as opressões que atravessam a vida dessas mulheres mais vulneráveis que gera esse índice muito grande, que nem toda mulher ela tem acesso a essa rede, né?
Nem toda mulher. Então, essa questão da gente fazer os marcadores não só de gênero e raça, a gente fazer todos esses marcadores de classe, né, de localização rural, urbana. Então, todas essas questões, esses marcadores, eles são importantes para essas estatísticas, porque a gente sabe que a maioria, nas estatísticas, são as mulheres negras que mais morrem, né? Sim. Que mais morrem, que mais são agredidas, né? Isso. A gente sabe, inclusive teve uma pesquisa recente que com a Lei Maria da Penha diminuiu o número de feminicídio de mulheres brancas, mas aumentou de mulheres negras. Por quê? Então a gente vai fazer uma reflexão dentro disso. Tem esses marcadores sociais de classe, de periferia, né? Sim. De socioeconômica, como que era essa mulher, né? As mulheres negras, elas já vêm com aquele histórico da escravidão, né? Todo esse processo da escravidão, então são opressões, Cultural, né? Que já são lá da estrutura. As mulheres indígenas já vêm lá da colonização, que foram barbaramente violentadas, né? Então, essas mulheres, elas precisam, as pessoas que atendem essas mulheres, elas precisam ter esse olhar, sabe? Que dentro dessas estatísticas tem mulheres, as quilombolas, tem mulheres que não conseguem acessar a rede de proteção, entende? Nem acesso à informação. Nem acesso, nem a proteção, imagina, né? A informação, imagina a proteção, né? Então, essa violência, ela realmente, a tendência é aumentar. Quantas mulheres, essas mulheres, né, que estão às margens, a Lei Maria da Penha está conseguindo proteger? Não é verdade? Se essa estatística que saiu, diminuiu o número de mulheres brancas assassinadas, então a Lei Maria da Penha não está acessando essas outras mulheres, né? Não está protegendo essas outras mulheres. Sim. Então, quer dizer, é um debate realmente de reflexões que a gente precisa ver justamente nessa questão interseccional, porque as opressões são diferentes. A violência que eu vivi é diferente da violência que a Carol viveu. A Carol é uma mulher branca, vamos colocar nesse marcador de raça, de cor, né? Então, todas essas questões, elas potencializam para um feminicídio, né? E até para um acesso a uma proteção, ou então para o rompimento do vínculo, do ciclo de violência, né? Para a mulher romper esse ciclo, essas questões de proteção da rede, né? De tudo. A gente tem rede de proteção, a gente tem Sim. lei, mas a violência ainda está muito alta. Sim, e tem mais uma questão que não é apenas por ser o mês de março que isso tem que entrar em pauta, né? Não. Tem que ser uma pauta constante, principalmente dentro de escolas, né? Dentro de escolas você ouve após palestra, você identifica muitos relatos de não só dos filhos que sofrem violência, mas eles narrando o que presenciam dentro de casa, né? Eu acho que isso é um trabalho que deveria ser obrigatório dentro das escolas, dentro das instituições, para justamente combater. Não vamos falar só de violência no mês de março, assim como só se muitas vezes procura falar de câncer em outubro. A gente tem que falar disso sempre, né? Justamente para encorajar outras mulheres que estejam sofrendo, porque já vem com aquele pensamento, eu não vou atrás porque não vai dar em nada, porque realmente tem vergonha, a gente se sente vítima, né? Eu já passei por uma situação de assédio na rua que eu me senti culpada. Falei, tem alguma coisa errada comigo. Eu olhei pra minha roupa, eu digo, como assim? Mas não é, a culpa não é nossa. Mas a gente tem esse sentimento De culpa, porque já vem na vergonha. gente. É impressionante, né? É automático, né? Já vai no automático. Já vai no Nem a gente automático. consegue explicar, né? Porque o que a gente vê Como é estrutural, né? Aí não tem como. fulana, É estrutural. Eu tava até comentando com ela ontem que eu cheguei a pegar um Uber. E aí, eu não sei se era por conta do tema envolvido, se era a minha energia que eu tava passando. Ele comentou alguma coisa sobre mulheres. Aí eu perguntei dele, né? Eu falei que, olha, as mulheres estão morrendo muito. Dei uma palavra base assim com ele e ele falou assim pra mim: olha, senhora, o que acontece com as mulheres é culpa delas mesmo, porque nós só estamos a mulher só apanha quando ela é mulher de malandro. Ela só apanha quando ela quer estar lá e o cara já tá dando sinais que ele não quer. E eu perguntei dele assim, eu falei, o senhor é casado? O senhor já traiu sua esposa? Aí ele falou assim, sim, já traí ela. Mas por que a senhora tá me perguntando isso? Eu falei assim, se por acaso o senhor, numa dessas suas traições, o senhor contraiu alguma doença venérea e o senhor passar para sua esposa, vai ser culpa dela?
Aí Que ele é um falou assim, fator. não, mas isso daí é uma outra coisa, é totalmente diferente. Eu falei, se o senhor fosse uma mulher e estivesse grávida e seu marido lhe batesse, o senhor ia pra onde? Pois é, eu nunca pensei nisso. Mas no final de tudo ele ficou com raiva de mim. Porque acha assim que de alguma forma eu afetei o subconsciente dele, deixei uma ele... afronta, porque é um machista, né? A gente percebe Sim. que na fala dele é um machista. E tem que cortar. É. Tem que cortar, porque assim, hoje a gente vê a questão da violência contra a mulher, ela envolve também questão profissional dentro do ambiente de trabalho. Até mesmo pela nossa igualdade salarial, a gente se depara com muitos problemas em várias empresas com relação a isso. Então não é simplesmente a gente ser mulher, a gente tem que todo dia provar nossa força, provar nossa coragem, Capacidade. defender os nossos, né? Porque o filho, a gente até brinca que no direito o filho ele é da mãe. A gente brinca, o filho ele é da mãe, né? O pai, ele contribuiu, ele tem o filho e tudo mais, mas a prioridade sempre do filho vai ser para ele ficar com a mãe dele. Por quê? Porque a gente tem aquele sentimento de proteção, de cuidado muito mais aflorado. A gente carregou aquela pessoinha lá, eu tenho uma filha de 12 anos. De carregar, eu digo, meu Deus, quando a minha filha saiu da minha barriga, eu falei, minha nossa. E agora? Queria ela guardada ali, porque vai crescendo, né? Então, eu fiquei muito feliz com a coragem, Carol, porque a gente já vinha conversando, eu falei pro colega, eu precisava muito de alguém com essa disposição de contar a história sem medo de julgamento. Porque a gente vem justamente com esse pensamento, né? E ser mulher não é fácil. A gente tem que transmitir essa mensagem para quem vai nos assistir, para quem vai nos ouvir, que aquilo ali não é o final, que existe um mundo, uma vida após o que ela está passando. Né? A gente tem aqui no Amazonas delegacias especializadas, mas como foi no teu caso, não me senti bem acolhida dentro de uma delegacia, que acontece muito, mas ela deu a sorte de conhecer vocês. Dei, mas ainda deixa a desejar, né? Que, por exemplo, no meu caso aqui, abreviado, saiu uma liminar de que ele deveria fazer o uso da tornozeleira eletrônica por tantas vezes que ele tinha quebrado a medida protetiva. E faz 2 anos dessa decisão e devido, não sei quem é que comanda, mas creio que é o comando de operações ou algo assim, eles, por falta do dispositivo... É a CEAP. Ele não está utilizando. E a lei, ela prevê que o descumprimento é prisão, né? Ele foi preso, Carol, alguma vez? Ele nunca foi preso e eu tenho Só usou filmagens... tornozeleira. Não, ele não tá usando tornozeleira. Porque não tem dispositivo. Não tem dispositivo. Aí eles marcam, vem cá, volta aqui tal dia. Resultado, ele não tá usando tornozeleira até hoje. E Há 2 anos. Há 2 anos. E essa semana passada, um dos amigos bem próximos dele descobriu onde o meu filho está estudando. E aí, inclusive, ele até me seguiu. Já aciona a Ronda de novo, né? Porque Pois é. as medidas protetivas estão vigentes, está dentro do Então, prazo. porque o prazo eu tenho que retornar para fazer não deixa de fazer. Porque também sabe. leva uma questão de tempo e de financeiro para eu voltar lá, porque eu tenho que me disponibilizar, ou deixar meus filhos com alguém para eu voltar lá e fazer a renovação da medida protetiva. Que eu acho que é uma coisa também que me deixa assim bem, sabe, assim, com a pulga atrás da orelha, porque eu acho que seria automático, né? Se o cara tá sempre... Se você tá fazendo acompanhamento da vítima, como a Ronda, né? Já se pressupõe que a vítima, ela ainda tá sobre A a responsabilidade mira. do Estado. Então, sobre a eu mira acho do assim que se agressor. ela- Era pra ser, né? É Era pra ser. automático. Vamos renovar aqui, né? Porque já é tão sofrido essa caminhada da vítima e a gente ficar revivendo E eu sempre, acho que sempre, isso, eu acho né? mais chato a gente ficar voltando na delegacia e você ter que estar revivendo toda Eu a sua acredito que dor de novo. desencadeia gatilhos traumáticos. E deixa eu né? lembrar Dói. aqui uma coisa, Carol, que a gente, o nosso estado era o único que ainda não, único não, né? Um dos estados que, em questão de estatística e populacional, que ainda não estava com a Casa da Mulher Brasileira, né? E agora está sendo construído, né? A Casa da Mulher Brasileira é uma política pública que compõe todos os órgãos de proteção, que ali a mulher vai acessar tudo que ela precisa, a mulher dentro do contexto de violência doméstica vai acessar todos os órgãos que ela precisa, dentro do judiciário, dentro de abrigo, vai requerer, né, toda essa parte
dos direitos das crianças, dos burocrática, benefícios, num lugar a só. parte criminal dentro do lugar, justamente por essas questões, porque a vítima às vezes desiste de requerer os seus direitos, essa proteção, porque não tem dinheiro para o Tem transporte. muita burocracia, né? E além de ser burocrático, não tem dinheiro para o transporte. Aí dentro desse equipamento, ela vai acessar todo esses direitos. Entende? Está em construção já, né? Imagina, o agressor me seguiu hoje. Aí eu vou lá e denuncio ele, faço um boletim de ocorrência. Aí saio de casa amanhã, vou fazer minhas diligências, alguma coisa, aí o agressor volta de novo. Aí eu saio da minha casa de novo, faço um novo boletim de ocorrência. Aí o agressor, entendeu? É um curso assim que eu acho que isso poderia ser facilitado para a vítima, né? Que agora ele tá com uma nova tática. Agora ele me manda mensagem por Pix. Isso não é novo, acho que já tem até informações sobre isso, né? Envia 1 centavo pra vítima e manda o recado no Pix. Ele faz comigo. Mas ele não tem contato com os teus filhos? Não, porque ele parou de ter contato comigo por eu me mudei 4 vezes. E agora de novo ele consegue me encontrar. Ele tentou pressionar familiares meus, ele tentou, assim, de uma forma assim, ameaçar, né? Queria saber onde eu tava morando. E hoje ele tem uma parceira, ele tá com uma parceira, inclusive, né? E continua o ciclo dele, eu acho que talvez com ela também, né? Mas aí eu só posso responder por mim, né? Então... Entendo. Mas assim, é muito bom te ver sorrindo, ver você compartilhando, ver você narrar sua história, que não é fácil, não é só você. Quando é só a gente que sofre uma coisa... A gente supera de um jeito, mas quando a gente vê filho, mãe, é um sentimento diferente, porque dá uma espécie de sensação dupla, né? Tu tá sofrendo 2 vezes, por você e por você ver a situação que o seu filho ou sua mãe passou. Mas a sua coragem inspirada neles, procurando o melhor para os seus filhos, isso é encorajador. Então a gente busca transmitir isso para quem vai nos assistir. Né, trazer essa informação de que existem instituições acolhedoras de verdade que te acompanham. Não conheço a doutora Raquel, mas já sou fã. Ela lá de São Paulo, fazendo um trabalho à distância. Vou seguir sim, porque não é fácil. Maravilhosa, minha diva bafônica. Olha, eu fico muito feliz. A história da Raquel também. Gente, ela é braba, tá? Mas ela faz o negócio acontecer. Ela de lá faz acontecer aqui. Faz, querida. Ela faz as audiências online, ela põe quente. Ela põe quente, a doutora Raquel. Fico muito feliz. Eu, depois da experiência que eu tive, do que eu vi, eu falei, não, essa área não é pra mim. Aí me especializei em outra área, né? Mas é bom. É como a gente falou, a violência doméstica não é qualquer pessoa que pode atender, não é qualquer pessoa que pode ter esse contato, não é para qualquer um, não é. E eu via, né, porque assim, a gente tinha acesso aos processos mesmo em segredo de justiça para fazer as manifestações envolvendo questão de saúde. E às vezes o advogado chegava pedindo prisão domiciliar por motivo de doença. Eu ia lá, via, não era só para... né? A pessoa dava para ficar lá dentro, guardadinha. E essa parte dessa documentação eu que fazia. Então, assim, vinha família, vinha advogado. Não, porque não foi bem assim, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo. Vinha querer deturpar a história porque eu me baseava pelo que eu via no processo. O que estava lá para mim era o que aconteceu. Porque eu não ia... o papel de ouvir um lado A, o lado B, não me cabia, né? Cabia ouvir a parte interna, se tinha condição de atender a pessoa ou não. E aí a gente via realmente o que a pessoa tinha feito. E às vezes quem vinha defender não estava nem ciente. E aí chegava lá muito parente, mãe, irmã, a mãe tia. É a primeira, né? A mãe é a primeira. Não foi bem assim. Aí, meu filho não é culpado. Dona Fulana, o que você conheço fez? Meu filho. Dona Fulana, a senhora viu isso, isso e isso? Às vezes eu abria foto. Olha, a senhora tá falando, a mãe chegava lá, às vezes querendo agredir a gente. Olha, a senhora sabia que seu filho fez isso, 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 isso? O filho jamais fez isso. Pois tá aqui, ó. Ele mesmo narrou, até que eu... testemunho dele. Então, não é fácil. São situações que a gente tem que combater diariamente, lutar para que não venha ocorrer. Foi o que aconteceu comigo na delegacia. Eu acho assim que ela em algum momento teve contato com a mãe do agressor.
Aí ela já tirou as conclusões dela lá, eu já bateu o martelo, né? Que acho que ela também deveria ser, ela é juíza, né? Além de delegada. Ela bateu o martelo e falou assim, não vou fazer denúncia porque aqui já dei meu veredito, você é culpada. Basicamente, a gente. E pior que dói também é que a gente ouve isso de uma mulher, né? Que deveria ter um pouco mais de empatia. Lógico, a gente tem que ter uma imparcialidade, porém, analisar e encaminhar você para o corpo de delito. Exatamente. Todo o procedimento que é obrigatório. Fala, né, da perspectiva de gênero, de você compreender essa questão do gênero e você realmente não ser uma mulher machista. Porque se você for uma mulher machista, uma delegada machista... Numa delegacia que trata de violência de mulher. Isso, numa delegacia especializada assim, é um negócio é melhor deixar, né? Vá trabalhar com outra coisa. Igual a juíza, tem juíza machista também. Na vara especializada tem uma juíza machista de violência doméstica, tem. Que vai contra as decisões. Já imagino que seja. Mas assim... trazer, né, para nossa telespectadores quem está nos assistindo, a Voz do Direito é para falar de diversos temas, né? Hoje nós estamos falando da experiência da Carol, enquanto a visão institucional da Maria, que trouxe uma forma de acolhimento, demonstrando que existem outras formas mais afetuosas, a escuta, que é muito importante, da vítima, das crianças que estão também naquele mesmo ciclo de violência. E você que está passando por isso, denuncie, busque medidas protetivas. Existem vários recursos que podem ser destinados para essas vítimas, para ela sair desse ciclo de violência que ela vem sofrendo, porque o que tende a piorar, né? Como a gente conversou aqui, eu nunca ouvi dizer que o agressor deixou de ser agressor, mas todos os dias, se você abrir o jornal, você identifica alguém que foi vítima, que morreu, que não foi ouvida da forma devida. Então não deixe que isso aconteça com você e nem se estenda aos seus filhos. É um trauma que a gente carrega, que a gente não pode perpetuar, né? Então denuncie, procurem casas de acolhimento, procurem familiares que possam lhe ajudar sendo referência, né? O acolhimento familiar ele é muito importante. Às vezes a gente não quer acreditar num conselho, no que a gente vai ouvir de alguém que nos ama, porque aquela pessoa que está de fora, ela tem uma visão diferente da gente. Então, às vezes a nossa mãe dá um conselho, olha, fulano não é para você. Às vezes nem a implicância, é porque ela tem uma experiência de vida e ela está enxergando muito além de você. Né, Maria? Mãe enxerga. Mãe enxerga. Então, que você possa buscar essas medidas. Existem programas que destinam recursos para aluguéis, né, Maria, em casos dessas situações quando a vítima realmente não tem para onde ir, não tem para onde se direcionar. Existem essas finalidades. Então, busque os seus direitos, porque você tem vários direitos. Não só você, mas os seus filhos também. E parabéns, Carol, mais uma vez. Obrigada. Eu fico muito feliz em ter te escutado, em ter te conhecido e ouvir a sua história, que você possa vir mais vezes, compartilhar outras vivências, porque você é jovem, você é muito jovem. Desculpa perguntar, a tua idade? Eu tenho 29. 29 anos. Olha, eu tenho 32. Você é muito jovem, tem uma vida toda pela frente que, graças a Deus, não foi ceifada por um agressor, né? E que a sua história daqui pra frente, como você falou, problema todo mundo tem, né? Todo mundo tem problema. Mas que os seus problemas sejam superados e que os momentos bons sejam muito maiores. Também para os seus filhos. Que eles cresçam fortes, saudáveis. Não lembrem dessas fases, que a vida seja outra. Assim seja. Amém. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço imensamente. E aí, sejam sempre bem-vindos aqui ao Podcastelo. A gente tem outros temas voltados para o direito. Se vocês tiverem matérias a sugerir, temas, né, de relevância, às vezes saem decisões novas. Por exemplo, hoje mesmo saiu uma decisão do STJ que diz que estupro de vulnerável não se limita apenas à questão da penetração. Atos libidinosos também são caracterizados, já tem entendimento disso. Saiu das mulheres trans também, aliciar, né? Que elas têm direito a acessar a Lei Maria da Penha, as mulheres trans. São vitórias, né? São conquistas, são direitos. Todo direito que é adquirido, ele tem que ser comemorado. Tem que ser comemorado. Então, sejam sempre bem-vindas aqui. Obrigada, eu que agradeço, né? E o coletivo Renascidas está à disposição, meninas. A gente não deseja que precise, né? Mas
que vocês entrem na nossa rede social, busquem ajuda, busquem se informar, busquem saber dos seus direitos, dos seus filhos, né? Só é acessar nossa rede social, Coletivo Renascidas, e nós estaremos lá para lhe ouvir, para lhe acolher, tá bom? Obrigada. Fico imensamente feliz. Então, agradecemos esse nosso primeiro episódio, né? Vamos ter muitos episódios. A Voz do Direito não vai se calar. Temos muitos temas aí, muito relevantes para a sociedade num todo, seja para a criança, para o adulto, para o idoso. Nosso programa ele é para atender todos vocês. Então, sejam bem-vindos. Até o nosso próximo bloco. E aí, a gente está aqui com vocês na Voz do Direito. Pod Castelo, a Voz do Direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização, Castelo Connection e Portal Castelo.